Então estamos aqui iniciando a aula de ciências para a turma do nono ano. Era para ter enviado antes, mas como eu expliquei no áudio lá do grupo do WhatsApp, as dificuldades para elaborar o conteúdo acabou atrasando, né? Que era conteúdo que era para ter sido aplicado no decorrer de um ano, teve que ser resumido para apenas 2 semanas de aula, somente para poder fechar a carga horária de 2020 e assim poder realizar a prova. Para poder explicar aqui detalhadamente o slide, vou ter que aumentar aqui a tela, mas infelizmente aqui o meu rosto vai sair daqui, né? Aí vocês vão visualizar apenas o slide e a minha voz. Então eu vou dar aqui um zoom para iniciar a apresentação. Bem, primeiramente aqui temos essa imagem, que é o homem, que é o corpo de um ser humano, no centro do que seria aqui o universo. Por que o ser humano se considera no centro do universo? Na natureza, o ser humano ele é o mais inteligente, né? Antes da existência humana, na natureza não havia grandes modificações feitas por um único ser vivo. Todas as principais mudanças que ocorriam na Terra eram mudanças climáticas, mudanças planetárias através de mutações que ocorreu pelo universo. Só que a partir da existência do homem, do ser humano, começou a ocorrer grandes modificações no planeta, né? Existe aí uma estatística que fala que o ser humano em 200 anos já modificou mais o planeta do que o próprio planeta em milhões de anos. Então, para ver o potencial que o ser humano tem, né? Alguns dizem que somos destruidores do planeta, mas há quem diga que só estamos modificando ele para que ele fique de acordo com nossos ideais. Então, por isso que o ser humano se sente no centro do universo. É o Todo-Poderoso. Então, a principal ferramenta que torna o ser humano poderoso é a ciência. É através das ciências que ocorreram grandes descobertas científicas. E essas descobertas científicas foram o que começou a modificar o mundo, né? As principais inovações tecnológicas, como a invenção da roda, que hoje está presente nos veículos, nos ônibus, na bicicleta. Muito tempo atrás não existia a roda, né? O ser humano andava principalmente montado em animais ou a pé. Então, através da roda, foi se aperfeiçoando até chegar nos carros e nas motos. Por que o ser humano busca a ciência? A ciência, ela busca explicar uma causa para melhorar. Por exemplo, entender as doenças. Se estuda as doenças para procurar um remédio, uma vacina. A tecnologia serve para aproximar as pessoas. Por exemplo, a internet. Graças à internet hoje a gente pode descobrir muitas coisas, né? Conversar com pessoas que estão em qualquer parte do mundo. Então tudo isso é graças às ciências. A ciência, ela estuda o universo, né? A astronomia. Ela vai estudar os astros que existem, os planetas, os cometas, as estrelas, as galáxias,
as nebulosas. As nebulosas são nuvens de poeira cósmica. Essas nuvens são formadas por estrelas que explodiram e formaram uma grande nuvem de detritos, chamada de poeira cósmica. As galáxias é a reunião de planetas, cometas e estrelas. Aqui pode-se observar que cada ponto iluminado existe uma galáxia. A galáxia que a gente reside é chamada de Via Láctea. Então, é chamada de Via Láctea porque ela é branquinha, né? Observando de longe, ela é branquinha. E aí lembra o leite, leite lácteo. Então, essa é a associação da galáxia com esse nome. Os satélites, aqui são satélites naturais, que são as luas de cada planeta. A Terra só possui um satélite natural, que é a Lua, mas existem planetas que existem mais de uma Lua. Dentre outros, né? Pode ter meteoros, meteoritos, meteoros que assustam muito os cientistas, porque foi através de um meteoro que ocorreu a extinção dos dinossauros. Então, se infelizmente ocorrer outra queda de um meteoro na Terra, pode ocorrer uma grande extinção em massa. Então, para entender um pouco sobre a ciência, vamos a um dos princípios que tornou a ciência mais investigativa, né? A ciência começou a buscar mais quando ela começou a procurar o que havia na matéria. A matéria é basicamente tudo que existe faz parte da matéria, né? As residências, os seres vivos, que inclui os seres humanos, a atmosfera, o solo. Basicamente tudo isso é feito de matéria. E a matéria é formada de átomos. Os átomos possuem três partículas fundamentais subatômicas, que é o átomo, e antes do átomo, sub, né? Que sub quer dizer inferior. Então, essas partículas são menores do que o átomo. As três partículas básicas, né? É o próton, que ele possui carga positiva, representado pelo mais. O elétron, negativo, representado pelo menos. E o nêutron, que ele é neutro. Pode-se observar que no interior do átomo existe o núcleo. O núcleo é formado por nêutrons e prótons. Por que o neutro é neutro? A neutralidade do neutro é para dar estabilidade. Se houvesse só prótons e elétrons, iria ocorrer o contato entre o elétron e o próton, e isso poderia ocasionar um distúrbio, né, entre os átomos. Então a matéria poderia se deformar e não formar estruturas que a gente conhece. Então seria muito bem doido se não ocorre esse equilíbrio. Então o elétron ele é atraído pelo próton e ele fica girando aqui, ó, em alta velocidade, né? Aqui é um esquema artificial, né? Para poder observar o átomo tem que ir em um laboratório que vai ampliar ele em milhões de vezes. Então a olho nu é impossível. A parte aqui exterior do átomo é chamada de eletrosfera e o interior é o núcleo. Então, aqui está o exemplo aqui do átomo. O átomo possui massa que a gente chama de peso, né? A massa seria o peso do átomo. É porque na física eles gostam de diferenciar massa e peso.
mas eu não vou entrar em detalhes porque não cabe a esta aula explicar isso. A maior parte do átomo está no núcleo, então pode ver aqui que o núcleo ele é todo juntinho, né? Dá a sensação de que ele é mais pesado, mais denso, e o elétron mais leve. Então o elétron ele tem uma massa tão pequena que ela é insignificante, então nem não se faz cálculos com a massa dos elétrons, apenas com a massa do próton e do nêutron. Átomo significa sem parte ou indivisível. Isso era o que se pensava. Achava que o átomo não podia ser dividido, mas hoje ele é dividido nessas três partículas principais, que é o próton, nêutron e o elétron, mas dentro dessas moléculas, dessas partículas subatômicas, existem partículas bem menores. Mas para explicar isso ia precisar de outra aula porque é um assunto bem detalhado, né? Hoje o átomo é divisível, mas por que manteve o nome? Porque ele é usado desde o século IV a.C., então isso tem mais de 2000 anos, né, que átomo tem esse nome. Então, para mudar o nome átomo, ia ter que modificar todos os livros. Então, isso ia dar um trabalho muito grande, né, para ajeitar isso aí. Então, o nome permaneceu. Aqui o esquema dos elétrons, né? Aqui dá a sensação de que ele está em alta velocidade, porque de fato ele é muito veloz. Ele se move a milhares de metros por segundo, então muito rápido. Então é mais rápido que o piscar de olhos. Então é basicamente impossível ver a olho nu a ação dos elétrons. Então os elétrons ele agem dentro das células, então, nem a célula a gente consegue visualizar a olho nu. Então imagina os elétrons, que são bem menores. Ele tem carga elétrica negativa, quase não possui massa. Eles giram ao redor do núcleo, pode se observar aqui, estão sempre girando. Eles se movem rapidamente e possuem campos eletromagnéticos. Então, um exemplo disso é as auroras boreais, né? É um fenômeno que é a ação dos elétrons que é visualizado lá no Polo Sul e no Polo Norte. Aqui os prótons, carga positiva, de mesmo valor absoluto que a carga dos elétrons. Como é isso? Ele tem carga positiva, vamos supor que ele tenha mais uma carga e o elétron menos um. Então é o mesmo número, só que um é negativo e o outro é positivo. Então, como diz a lei da física, os opostos se atraem. Então, o campo negativo vai ser atraído pelo campo positivo. Mas como eles não mantêm contato se eles se atraem? Por causa do nêutron. O nêutron impede que eles se atraem. E se ocorresse o contato disso aqui, se o elétron se juntasse com o próton, iria ocorrer a chamada fusão nuclear. Então as partículas iam ser reduzidas. Então um ano que tem 2 metros ia ser reduzido ao tamanho de um grão de areia. Então é por isso que eles não mantêm contato, que é para dar estabilidade. Aqui explicando com mais detalhes os nêutrons, né? Que eles junto com os prótons formam 99,9% da massa do átomo, então 0,1% é o elétron. E então aqui vou explicar sobre a fissão nuclear. A fissão nuclear ocorre a divisão do núcleo
através do nêutron. Se tentar retirar o nêutron do núcleo, vai ocorrer a fissão nuclear. E a cada vez que o nêutron vai se movendo, ele vai criando novos núcleos, então vai aumentando. E essa expansão vai ocorrer a explosão. Essa explosão chama de fissão nuclear. Como é que isso ocorre? Aqui como exemplo. Aqui a radioatividade, a fissão nuclear vai fazer com que algumas partes sumam, aqui a parte de pele vai desaparecer e a parte dos ossos vai aparecer. Então, graças à fissão nuclear, que é essa expansão do núcleo, vai fazer com que algumas partes sejam mais visíveis. A bomba atômica é um exemplo também de fissão nuclear. Só que não se pode mais utilizar as bombas atômicas, né? Porque ia acabar destruindo o planeta. Então, se utiliza a fissão nuclear para produzir a energia nuclear. Que eles pegam água fria do rio e vai bombeando até chegar no reator. O reator vai controlar a violência dos núcleos, né, do aumento dos elétrons, dos átomos, perdão. Então, vai ocorrer o aquecimento. A água entra para cá, vai entrar em contato com as partículas atômicas aquecidas e vai formar o vapor. Esse vapor vai girar as turbinas. Essas turbinas vão para outro gerador. Esse gerador leva para a rede elétrica. Então, utiliza o urânio, né, um elemento químico bastante energizado, para poder realizar esse processo. O grande problema da energia nuclear é que produz lixo, o chamado lixo nuclear, que é tóxico e pode causar câncer e deformidades nas pessoas. Então, a fissão nuclear é exatamente a separação do nêutron do núcleo. Então, quando separa o nêutron do núcleo, aí ocorre a divisão. Aí, quando divide vai dividindo de 2 em 2. Então, vai aumentando, aumentando, até criar uma grande explosão. Mas, na radioatividade, essa explosão é convertida em raio-x, que vai reverter e acabar mostrando imagens que antes eram escondidas. Os átomos, eles são bastante energéticos. Os átomos que estão aqui na parte de cima, por exemplo, aqui na tabela periódica, eles possuem um nível de energia baixo, mas já esses aqui possuem um nível de energia alto. Então, quanto maior foi o número atômico, maior é o número de energia. Então, as camadas eletrônicas, que são essas aqui, ela vai definir o número de elétrons de cada camada. Por exemplo, o lítio só possui 3 elétrons, então a primeira camada terá 2 elétrons e a segunda camada apenas 1 elétron. Então, quanto mais vai aumentando, mais se aumenta o número de camadas e mais se aumenta
o número de elétrons. Então aqui tem o número das camadas. Cada nível equivale a uma camada. E cada camada possui um número definido de elétrons. Se, por exemplo, uma camada tiver 9, supondo que aqui essa camada possua 9 elétrons e não caber os 9 elétrons nela, o outro elétron vai ficar isolado na última camada, que é a chamada camada de valência. É a que fica mais distante do núcleo, tá vendo? Aqui é o núcleo e aqui é a camada de valência. Quanto maior for o número atômico, mais camadas vai possuir o átomo. Então a tabela periódica ela vai reunir os elementos de uma forma organizada para que a gente possa descobrir que elemento é esse, que tipo de elemento ele é, se ele participa de algum grupo, de alguma família. Para que isso significa? Essa organização é para saber os elementos que vão ser usados ao longo do dia a dia, né? Tem elementos que vai ser usado para fabricar móveis, outro para fabricar metais, outro para fabricar gases, outro para fabricar energia. Então, por isso que existe a organização. Alguns seriam usados para produzir medicamentos. É exatamente por isso que existe a organização da tabela periódica, para saber que tipo de elemento vai estar lidando. Então, aqui tem alguns tipos, né? Eu vou explicar somente alguns, os mais conhecidos. Os metais alcalinos, os terrosos, os metais de transição, os halogênios e os gases nobres. Então, a maior parte são metais de transição, né? Que são os minerais que estão nas rochas. Os gases estão basicamente na atmosfera. Tá, aqui também são metais. E esses aqui são os não metais. Então, o elemento ele pode ser metálico ou não metálico. Aqui tem os metais alcalinos que reagem com água, né? Facilmente reagem com água. Então, por exemplo, o sódio que é usado no cloreto de sódio, o sal de cozinha, ele reage bem com a água, né? É tanto que ele forma uma das misturas homogêneas mais conhecidas, né? Com a água salgada. Os metais alcalinos terrosos que existem na Terra. Então, basicamente, vai encontrar metal alcalino no solo. Os halogênios, eles não são metálicos, né? Então não possuem nenhuma liga metálica. Geralmente são líquidos ou gasosos. Né? Aqui o iodo é líquido, o cloro que está na quiboa, o flúor que está na pasta, creme dental. Os gases nobres são utilizados geralmente para... O hélio é usado em balões, aqueles balões de ar, são utilizados, né, para iluminar, tipo neônio, xenônio. E os metais de transição, que são bons para conduzir calor e eletricidade. Por exemplo, os fios de energia são feitos basicamente de cobre ou de ouro, né, que é para poder transitar a eletricidade. Quando você acende o plug da lâmpada, é rapidinho por causa dessa condução, né, de eletricidade. Por isso que chama de metais de transição. Aqui tem os exemplos de metais alcalinos: potássio, sódio, o lítio, o rubídio, o césio e o frâncio.
Os alcalinos terrosos é o berílio, manganês, cálcio. É esse aqui, Cr, o bário, o rádio. Aqui uns tipos de halogênios, né? Como eu falei que zero líquidos ou gasosos, mas podem ser encontrados em forma de rochosos, né? Mas o iodo, ele aqui está em formato sólido, mas ele é usado basicamente em líquido, né? Para tratar feridas. O flúor usado nos canos dentais, o astato aqui sólido, o cloro usado na quiloa, e o tenecino ele é artificial, né? Então ele é produzido em laboratório. E aqui os gases nobres, né? Utilizados principalmente para iluminar, que é o neônio, xeônio, argônio. É utilizado em refletores, painéis de propaganda, que é para dar, como eles são brilhantes, então dá um destaque, né? Quando você vê algumas luzes coloridas, ali tem a presença de gases nobres. E aqui a grande variedade de metais de transição, né? Ouro, bronze, aço, chumbo, latão, são os metais utilizados na indústria para produzir a maioria das coisas que as pessoas utilizam, né? Metais que vai estar presente no celular, nos computadores, nas portas, nas fechaduras, nos veículos, nas motos. Então, nas panelas de alumínio, né? Nas facas de ferro, a prata que vai estar presente em alianças, o ouro também em joias. Então, os metais de transição têm uma grande importância econômica para as pessoas. E as misturas, a matéria ela pode ser homogênea ou heterogênea. Então, uma mistura é a combinação de duas ou mais substâncias. A heterogênea é quando não consegue visualizar, é quando consegue visualizar duas ou mais substâncias, né? Eu vou estar explicando mais à frente. E ela pode ser homogênea quando não dá para identificar os elementos, né, as substâncias presentes ali. Aqui tem exemplos de separação de misturas, né? A decantação é usada na purificação da água. A água, como ela é mais leve, ela sobe e o barro fica na parte de baixo, né? Isso é comum no açude ali, quando chove, a água está muito barrenta. Mas com o passar do tempo, se ninguém mexer, a água começa a ficar mais clara, porque o barro, que é o sedimento, vai se acumulando na parte de baixo e a água na superfície. Esse é o processo de decantação. A filtração, ela vai impedir que as partículas maiores passem através de um filtro. Um pano, por exemplo, com o filtro de café, né, o coador de café. O líquido passa junto com o pozinho mais fino e o pozinho mais grosso, que é a borra, ela vai ficar presa. Então aqui tem vários tipos, né? Vocês podem estar visualizando depois. Então, como eu disse, as misturas homogêneas são aquelas misturas que ela não dá para identificar quais são os elementos. Por exemplo, quando a gente mistura água com açúcar, não dá para diferenciar o que é açúcar e o que é água. O aço, né, presente aí em alguns móveis, na lataria dos carros, ali tem a mistura de ferro e de carbono.
O latão, que é utilizado para produzir objetos, panelas, bronze, usado principalmente em estátuas, o vinagre, que é a mistura do ácido acético com a água, o soro fisiológico e o gás ou o ar atmosférico. Nitrogênio e oxigênio misturados que não dá para identificar, né? Quando a gente olha para o ar, a gente respira o oxigênio, mas o nitrogênio também está presente. Aqui, exemplos de misturas homogêneas: água com açúcar, tá vendo aqui? São duas substâncias diferentes, mas não dá para visualizar, diferenciar uma da outra. O aço, né? Ferro e carbono, e aqui o latão. O latão é utilizado também nos registros de tubulações de poços, de tubulação da água das residências, nas pias e nos vasos sanitários, porque ele consegue ser mais resistente do que o aço, né? O aço ele é suscetível à ferrugem, já o latão é mais resistente. As misturas heterogêneas são aquelas misturas que dá para diferenciar uma substância da outra. Aqui há açúcar e farinha, o açúcar branco, farinha, por exemplo, farinha amarelada. Se a farinha for branca também, dá para diferenciar que a farinha é mais fina e o açúcar tem os grãozinhos. O ouro e areia, água e óleo. É por isso que não pode jogar óleo de cozinha na pia, porque o óleo não se mistura com a água, então vai ficar aquele óleo por cima e quando chega nos rios ou em alguma lagoa pode matar os peixes, porque o óleo vai tapar. Por exemplo, aqui, supondo que aqui é um rio, aqui o óleo vai tapar o oxigênio, então o ser vivo que vai estar aqui, o peixe, o camarão, as algas vão morrer asfixiadas porque não vai passar o oxigênio da atmosfera para dentro da água. Então, aqui pode ter uma mistura de duas fases, né? Aqui tem umas partículas de óleo e aqui água, ou pode ser comprimidos também. Aqui vamos supor que aqui seja gelatina, óleo e água, então são mistura de três fases. Aqui os comprimidos, a água, o óleo e a gelatina. A água com gás, diferente da água natural, que dá para a gente observar as bolinhas do gás carbônico, que é usado na fabricação de água com gás. A água com gás que é usada para que a pessoa possa poder arrotar, né, se estiver com gases presos. Então essa água com gás vai ajudar a eliminar os gases presos no intestino e no estômago. Aqui o granito tem várias partículas, né? Umas mais brancas e outras mais escuras. O granito é usado principalmente em pisos, né? Cerâmica. Algumas mesas utilizam o granito. Nas pedras de calçamento também tem muito granito. E as propriedades da matéria, né? As propriedades da matéria, elas um conjunto de atividades que ocorrem para determinada propriedade, né? As propriedades químicas é aquela em que ocorre transformação, ou seja, uma substância, quando ela é modificada, ela não volta a ser o que ela foi antes. Eu vou explicar com mais detalhe à frente. As funcionais, elas podem ter do mesmo grupo comum, como os ácidos, né? Dá o sabor de azedo, tipo limão. O limão é ácido.
as bases, os óxidos e os sais. Então aqui exemplos de propriedades químicas da combustão, tá vendo? A lenha, quando ela é queimada, ela vira cinza e fogo. Então, quando é queimada, não volta a ser lenha novamente. A oxidação é quando a ferrugem ataca o aço. Então, tá vendo? Aqui o aço industrial e aqui o aço atacado pela ferrugem. Então, aqui com o passar do tempo, essa ferrugem vai virar grãozinhos de ferro. Então, não vai voltar mais a ser o que é isso. Só vai voltar a ser aço novamente se ocorrer outra transformação industrial. A corrosão é o estado mais avançado da oxidação. Pode perceber que aqui ó, esse navio está caindo aos pedaços, né? Aqui está iniciando a oxidação, né? Oxidação, oxigênio atuando sobre o ferro. E aqui a corrosão, o mesmo processo, só que aqui está mais avançado. E aqui a explosão, aqui tipo a fissão nuclear, né? Partículas de hidrogênio, por exemplo, de urânio, quando vai modificando o núcleo, acaba ocorrendo a explosão. E aqui são tipos os ácidos, os neutros e os alcalinos. As coisas ácidas, o café, o vinagre, o leite, o tomate, que ele tem um sabor característico, né? São as coisas que possuem sabor. Já quando é alcalino, tem um gosto mais estranho, não? Tipo a água sanitária, soda cáustica, o sabão. E que é neutro é a água, então, mas a água ela tem um pouco de acidez, né? Quando a água das chuvas ou de rios. E as propriedades ela podem ser físicas, que é quando não ocorre transformação, tipo quando você cava o chão, ali está alterando o chão, mas não está alterando as características do solo, né? A areia vai permanecer ali, mas vai ocorrer uma transformação química quando você mistura essa areia com o cimento, aí vai formar o concreto. Mas tipo, se você misturar o barro com a água, vai formar o adubo, né? Mas esse adubo pode ser quebrado e voltar ao estado normal, pode voltar a ser terra novamente. Mas se for misturado com cimento, já vai ocorrer uma transformação química. Então vai virar concreto. Então aquela areia não vai mais voltar a ser areia e o cimento não vai voltar mais a ser cimento. E as propriedades podem ser organolépticas. Organo vem de organismo, vem de vida, né, que são percebidas pelos órgãos dos sentidos, né? Pode ser a audição, pode ter o sabor, a cor, o odor, textura. E aqui são exemplos de propriedades físicas, a dureza. Aqui se quebrar aqui é um diamante. Se tentar quebrar o diamante, vai sempre quebrar ele em partículas bem pequenas, mas ele não vai mudar a composição, né? Vai sempre conter o carbono, né, que é presente no diamante. E aqui é a condutibilidade, né? A eletricidade que sai daqui, ela chega até aqui. Ela não vai ser modificada quimicamente. E aqui o cheiro é perceptível pelo nariz, né? A cor, o brilho, que também faz parte da cor, o sabor. Então, são percebidas pelos cinco sentidos, né? A cor e o brilho pela visão, o sabor pelo paladar, o odor pelo olfato.
E aqui são as referências, né, de onde eu tirei essas informações. Muitas informações, porque é um conteúdo bastante extenso que será explicado com mais detalhe no decorrer de outras aulas. E aqui encerra essa aula e agora eu vou estar enviando para vocês, né, para o YouTube. O YouTube costuma demorar muito, né, porque é um arquivo muito grande, então daqui a alguns 10 minutos vocês vão estar recebendo o vídeo.